passar um vídeo para vocês, tá? Nesse vídeo, a gente vai ver as principais... Bom dia, Adria. Nesse vídeo, nós vamos ver as principais bacias hidrográficas da América, porque na aula passada... Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Então, eu vou passar um vídeo para vocês agora, e nesse vídeo nós vamos ver as principais bacias hidrográficas. Eu separei pequenos vídeos para a gente ir vendo durante a aula, porque depois dos 40 minutos, quando fechar essa aula, vocês vão voltar, tá? Vocês vão fazer login de novo, no mesmo link que eu mandei, e vão voltar para terminar a aula, porque a aula tem que ter 1h e 15 minutos, certo? Uhum. Então, eu vou ver o vídeo com vocês para a gente poder... E eu vou cortando, eu vou pausando o vídeo para poder fazer as explicações. Uhum. Pode ser que quem não tem uma internet muito boa vai dar uma travadinha aí, né? Por causa do vídeo. Mas aí vocês tentam ver o melhor possível aí. Deixa eu compartilhar aqui e a gente já começa. Vem cá, não é pra você estar com o uniforme? É mesmo, né? Peraí, vou colocar aqui, peraí. Só um minuto. Não? É só computador mais ultimato. O senhor tá falando de revisão ou a gente vai começar a fazer? Eu tô falando ainda de revisão. Tá. Tá? Revisão. Todo mundo entrou? Não, tá todo mundo. Eu tô de uniforme, porque eu sou Aí, bravo. meu. Pronto, agora tá bonitinho, ó. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a página com vocês para a gente poder começar. Uhum. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Formação geológica da América. Tá, então quando a gente fala em formação geológica, nós estamos falando da formação do relevo, né? E o relevo da Terra, pessoal, ele está em constante mudança, como vocês viram ano passado, no 6º ano, né? Ele está em constante mudança e ele está sendo desgastado pelos agentes externos, que é a chuva, o vento, o intemperismo, as mudanças de calor para frio. Então, essas mudanças de temperatura quando a rocha esquenta muito, ela dilata, ela aumenta. Quando a rocha esfria, ela contrai. Então, esse movimento de sanfona faz com que a rocha vai trincando. É igual a pele da gente também. A pele da gente, quando você engorda demais e emagrece demais, o que acontece com ela? Ela vai ficando cheia de rachaduras, tá? E essas rachaduras que acontecem nas rochas, elas acabam que provocando, né, o processo de... Elas vão rachando. Aí a chuva vai infiltrando nela, as raízes das plantas vão infiltrando nela e elas vão quebrando e desagregando. Na medida que elas vão sendo roladas pelos rios, elas vão se tornando menores e vai formando a areia que se deposita na parte mais baixa e vai formando os solos, os novos solos, né? Então, os agentes internos, eles destroem o relevo. Agora nós temos os agentes internos, que é os terremotos, que é o vulcanismo, que é o tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, que quando se chocam formam montanhas, que quando se separam formam vales e depressões, né? Que quando elas deslizam uma em relação à outra, formam fissuras na Terra. Por exemplo, a placa oceânica, quando ela entra por baixo da placa continental, pela placa oceânica ser mais macia, ela desliza por baixo da placa continental. Quando ela atinge o manto, ela derrete lá na ponta do meu dedo, ó. Ela derrete e aí acaba formando o quê? Levantando o terreno e formando as erupções e os vulcões que constroem novos terrenos, porque uma erupção de um vulcão pode cobrir um terreno com um novo tipo de lava, formando um novo terreno completamente diferente. Ou essa lava pode avançar sobre o mar, formando novas ilhas e aumentando até
é o próprio continente, certo? Por exemplo, o Japão mesmo. O território do Japão cada ano fica maior por causa das erupções que vão invadindo o mar e vai aumentando o território do Japão, certo? Então o Japão pode ficar gigante. Sim, claro que isso pode levar milhões de anos, né? É tudo muito lento. Você vê que a gente não vê, a gente não observa essas coisas, né? Mas, por exemplo, o solo que nós estamos aqui agora, em Goiás, ele é um solo proveniente de desgaste, porque nós estamos num terreno alto, isso aqui era montanha. Com o passar de milhões de anos, foram se desgastando e formaram os chapadões, né? Então, ele é caracterizado como um solo antigo que sofreu muito com os agentes externos, né? Esses agentes externos desgastaram o solo, tiraram a ponta das montanhas, formando chapadões, que hoje as pessoas utilizam para desenvolver a agricultura. Então, você pode ver que você sempre tem uma descida e lá no alto do planalto tem aquelas áreas planas onde desenvolve a agricultura. Tudo aquilo ali era ponta de montanhas que foi desgastado e se tornou plano. Não vai confundir plano com planície. Tá? Planícies são terrenos baixos. E plano é porque não tem ondulação. Então, vamos lá. Formação geológica da América. Quando a gente imagina aí a América na cabeça de vocês, desde lá do Canadá até na Argentina, né? A América é um maciço antigo, ou seja, formado por rochas antigas de quando o planeta se formou ainda. Alguém sabe me dizer como que o planeta se formou? O Big Bang? Big Bang. O Big Bang? Explosão? Exatamente, aquela grande explosão. Era uma massa de energia. Nós temos duas formas de explicar o surgimento da Terra. Alguém sabe me dizer que formas que são essas? O Big Bang e o outro do Jesus. Exatamente. Bom. Que é a teoria criacionista, que fala que foi Deus que criou a Terra e os seres humanos, e tem a outra teoria, que é a teoria, né, que é a teoria desenvolvida pelos homens, que é a teoria evolucionista, que é porque a Terra, a princípio, ela não existia. Ela era uma... Pode falar, Gustavo. Então, como é que, tipo assim, Big Bang surgiu meio que no espaço, aí no espaço criou os negócios ou não? Criou a Terra. Já tinha a Terra. Pá! Ô, Não... tio, Oi. E a princípio nem existia os continentes primeiro, existia só a Pangeia, que era tudo junto e misturado. Aí Depois, com o tempo, foi se desjuntando. rachadores. E ainda está se desjuntando. Porque na teoria criacionista, se você for lá no primeiro livro da Bíblia, que chama Gênesis, do Antigo Testamento, já viram falar no livro Gênesis, do Antigo Testamento? Gênesis significa criação. Então, lá naquele primeiro livro, está dizendo que Deus criou a Terra em uma determinada quantidade de dias. Depois ele falou assim que os passarinhos voem, porque era tudo uma bagunça. Que lá no Gênesis está falando que era o caos. A terra era misturada com água, os pássaros não tinham local, os animais não tinham local. Aí ele foi e colocou tudo no local, e depois ele descansou no 7º dia, né? Depois que ele criou e organizou tudo, né? Ele falou que os passarinhos voem, que os animais andem, que a água se separe da terra. Só que na teoria evolucionista é diferente, né? Na teoria evolucionista, o planeta Terra não existia. Era uma energia, como a gente vê lá nos desenhos, sabe? Aquelas energias assim, tipo caça-fantasma, que não tem o fantasma, mas só tem uma onda elétrica ali no ar, né? Uma coisa bem de cinema mesmo. Então, lá no espaço tinha uma energia que ficava vagando pelo espaço. Essa energia foi se juntando e, de repente, ela ficou tão forte que ela explodiu. Bum! Uma grande explosão. Por isso que a gente chama de Big Bang. E aí, essa grande explosão deu origem a uma bola de fogo. E ficou lá no espaço, aquela gigantesca bola incandescente. Com o passar de milhares de anos,
aquela bola foi se resfriando. Ô tio, para criar o Sol teve que ocorrer praticamente uma bomba nova? Não, aí nós estamos falando da criação da Terra, né? A criação do Sol, ela já é um pouco diferente. Aí, o que que Ah, tá, é a acontece? Terra. Ok. Essa bola de fogo foi se resfriando de dentro para fora. Não, desculpa, de fora para dentro. Igual um bolo. Quando você tira um bolo do forno, ele resfria por fora, mas se você enfiar o dedo dentro do bolo, você vai queimar o dedo porque lá dentro está quente. Né? Você vai pegar uma queimadura. Então não vai enfiar o dedo no bolo da mãe, porque pode ser que esteja quente Vai e queimar queime seu dedo. Queimadura de 80º grau. Também. Você vai sair com o dedo Imagina queimado. como- Você imagina aquele chocolate quente grudado no seu dedo? Não. Nossa, aí gruda assim, hein? Ave Aí Maria. você põe o dedo na boca, queima a língua. Aí colocar água no pra dentro, queima depois de dentro. É isso. Então, pessoal, olha só o que que acontece. Quando essa bola de fogo se resfriou, a parte externa ficou dura, porque ali tinha um monte de composição de minerais e materiais que estava derretido, como se fosse uma bola de magma no espaço, né, de lava. Aí, a parte que resfriou por fora, a gente chama de crosta terrestre, que é onde a gente vive, que é a litosfera. A gente chama de litosfera. Todos aqueles gases da explosão ficaram em volta dessa litosfera, formando a atmosfera. Aí tem o carbono, tem o oxigênio, tem todos os gases ali. E a água? Como que se formou a água? Água. A água não está no... Quando tudo explodiu, a água virou vapor e se misturou com todos os gases, inclusive com o carbono, que faz mal para o ser humano, que é o vilão da poluição. Então, quando a Terra esfriou de fora para dentro, a água que tinha virado vapor, ela resfriou e precipitou em forma de chuva. Uma chuva extremamente ácida, cheia de carbono. E aí foi se depositando nos vales, nas depressões, formando os rios, os lagos, né, os mares, os oceanos, e deu a origem à parte líquida, que foi escorrendo para as partes mais baixas. As partes mais altas ficaram descobertas de água, que é os continentes que a gente conhece hoje. Mas como o Adrian falou, no início era a Pangeia, era um único continente, né? Como ela se resfriou de fora para dentro, a parte interior da Terra continuou mais quente. Então ela ficou pastosa. Então, primeiro, a crosta, que está seca e fria. Embaixo nós temos o manto, que ainda está muito quente, é uma lava, né, mais pastosa. E no interior, aqui dentro, nós temos o núcleo, que ainda é líquido. E lá no núcleo, pessoal, estão os minerais mais pesados. É a mesma coisa, você pega um balde de água e joga um pouco de terra dentro. A parte mais pesada da terra não desce? Uhum. É a mesma coisa quando era uma bola de fogo, os minerais mais pesados, como ferro, eles desceram, estão concentrados no núcleo da Terra, certo? E aí, Deixa eu só nem passar a câmera aqui, peraí. essa única crosta terrestre, que era uma casca endurecida, ela começou a se rachar. E por que que ela se rachou para formar o processo de separação dos continentes? Porque a parte de baixo ainda está mole, está quente. Então, quer dizer que a parte de cima começou a rachar e se deslizar para lugares diferentes, formando os continentes e o que a gente chama de placas tectônicas. Aí, com o passar de milhões de anos, quem que é Dança Gatinho? Olha, com certeza. Dança Gatinho? É o Iago. Pode colocar aí que é o Iago. Tudo bom, Gatinho? Nossa. É muito, Iago. É impossível não ser. Não. Será que é o É Iago? impossível. É simplesmente impossível não ser o Iago. Não, Iago. Parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Essa gatinho. É o Iago, Maria. Aí, ó. O Iago, Maria.
Tudo bem? Pai, Fala eu vi essa que gatinha foi. agora. Então, pessoal, essa parte da crosta terrestre, ela se rachou e começou a ir para várias direções. Então, presta bastante atenção nisso aqui agora. Uhum. Aonde essas placas foram para várias direções. Aí, o que que acontece? Aonde ela se choca, a gente chama de movimento convergente, porque converge para o mesmo lado, formando as montanhas novas. Você viu que já tinha um terreno antigo e essas placas se convergem, elas vão para a mesma direção, formando as montanhas. Aonde ela se separa, onde uma vai para cada lado, é movimento divergente, formando os vales e as depressões, tá? E onde uma placa oceânica, que ela é mais mole, né? Ela choca numa placa continental, ela entra por baixo, que é o movimento de subducção, né? Então, quando ela desce, ela toca no manto, né, que está quente ainda, ela derrete, forma uma pressão, faz esse terreno daqui erguer. Se tem muita pressão, a terra pode rachar e pode sair a larva formando os vulcões. Como é que é Certo? o trem aí? Ó, essa mão minha aqui é uma placa oceânica, tá no fundo do oceano. Essa outra mão minha aqui é o continente. A placa oceânica, ela é mais macia. Então, quando ela se choca com a placa continental, ela não resiste, ela afunda. Quando ela vai afundando, ela vai entrando para o interior da Terra, aqui ó, na ponta dos meus dedos. Quando ela toca o manto, que é muito quente, ela derrete, cria como se fosse uma panela de pressão lá no interior da Terra. E aí esse manto, essa lava quente, força a placa continental que ergue as montanhas. E como ela força, ela pode rachar e o magma pode vazar para fora, formando os vulcões. Entendeu? Tudo isso está acontecendo agora, mas só que a gente não vê isso, porque é um processo muito lento, né? Por exemplo, lá na África mesmo, o Rift Valley, a África, ela está sendo dividida. E daqui, segundo pesquisadores, daqui 10 milhões de anos, a África vai ter uma nova ilha, porque a parte norte, nordeste da África vai se dividir e formar uma grande ilha. E a erupção que está dividindo a África, essa fenda que vai ficar no meio, vai ser tomada por um mar que já tem até nome. Então, daqui a alguns milhões de anos, nós vamos ter mais um mar no planeta, que é o Mar de Asfar, né? E a parte da África, da placa que está dividindo, vai formar uma nova ilha. Uma nova e gigantesca ilha. Só que todos esses processos demoram muito, né? Então, eu vou compartilhar o vídeo com vocês para a gente dar continuidade. Então, olha lá, ó. Formação geológica da América. Maciços antigos, que são as partes de formação do planeta, aquelas montanhas antigas que foram desgastadas, né? Então, estruturas cristalinas antigas. Então, aquela rocha de quando teve a explosão que formou o planeta, a gente chama de maciços cristalinos. E, geralmente, eles são muito desgastados pela erosão, tá? Assim como o terreno aqui de Goiás. Então, é uma das características da América, ter terrenos antigos. Estáveis do ponto de vista tectônico. Geralmente não tem muito vulcões, né? Porque os vulcões estão nas áreas de encontro das placas, que formam novos terrenos. Então, se é terreno antigo, não tem muito vulcão. Agora, se é terreno novo, tem muito vulcão porque está formando esses terrenos, né? Tem muitas montanhas e vulcões. Bastante desgastados pela erosão, porque se são do início da formação do planeta, automaticamente eles são muito desgastados por milhões de anos, né? Outra coisa que nós temos que ver aqui, planaltos em áreas rochosas, como aqui em Goiás. Geralmente são planaltos, são montanhas que foram desgastadas com o passar de milhões de anos e formaram as áreas de planalto, como nós temos aqui em Goiás. Tá? O nosso terreno é antigo, é cristalino, é formado por planaltos.
E aí nós temos os terrenos novos, que a gente chama de dobramento modernos, áreas de estabilidade geológica. Por exemplo, Cordilheira dos Andes, na América. A placa sul-americana encontra com a placa de Nazca e forma a Cordilheira dos Andes. Então, são dobramentos modernos, que a gente chama as montanhas de dobramentos, mas como elas estão se chocando e formando agora, elas são novas. Então, nessas áreas pode ter muito terremoto e muito vulcão, certo? Então, vamos dar sequência aqui no vídeo. Presta atenção aí no vídeo. O continente americano é caracterizado por 3 tipos de formações geológicas. Os maciços antigos, que são das mais cristalinas e estáveis, são bastante desgastadas pelo tempo e estão localizadas na parte leste da América. Dobramentos modernos são áreas de muita instabilidade geológica, com a presença de cadeias de montanhas jovens e frequente ocorrência de terremotos e vulcanismo ativo. As bacias sedimentares são onde ocorreu um processo de sedimentação, no percurso dos principais rios na porção central do continente. Então, olha só, pessoal. Presta atenção nessa imagem aí, que isso é importantíssimo vocês saberem. Olha lá, as bacias sedimentares são as áreas mais baixas e elas são terrenos novos. Por que eu posso dizer que uma bacia sedimentar é um terreno jovem? Porque não é a erosão das partes mais altas que durante milhares de anos foram transportadas pelo vento e pelo rio e se depositaram nas regiões mais baixas? Uhum. Exatamente. Então, ali está o solo. Por quê, pessoal? Presta atenção comigo. Essa terra aí que vocês plantam, que tem no quintal de vocês, não é rocha, é rocha? Não. É rocha desagregada. É processo de erosão. Porque quando a terra foi criada com a grande explosão, era uma rocha maciça. Não tinha solo, né? O solo, ele surge a partir da erosão dessas rochas, que são carregadas pelos rios e pelo vento para as partes mais baixas, e acaba formando o solo. Esse solo pode ser argiloso ou pode ser arenoso. Misturado com os restos de plantas e animais em decomposição, forma um material orgânico que dá a fertilidade do solo. Certo? Outra coisa, dobramentos recentes. Dá uma olhada aí na parte amarela. É aonde as placas tectônicas se encontram e formam as montanhas, né? Então, nós temos aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes. Nós temos lá na América Central a Sierra Madre, que é uma cadeia de montanhas. E nós temos lá nos Estados Unidos, né? Desculpa desligar nem, tá? Foi sem querer. Ah, tá. E lá nos Estados Unidos nós temos uma cadeia de montanhas também no leste, que forma a falha de San Andreas e forma também o Monte Kimbley, né? E uma sequência de montanhas naquela região. Vocês estão vendo lá a parte laranja? E por último, a parte roxa, que é o terreno antigo da formação do planeta. Então, quer dizer que na faixa laranja, onde tem dobramentos recentes, tem choque de placas tectônicas, tem terremotos e tem vulcões. Nas partes das bacias sedimentares dos antigos, nós temos terrenos mais estáveis, que não tem vulcanismo, que não tem terremotos. Por exemplo, o Brasil, localiza o Brasil aí na parte roxa, na América do Sul. Nós temos terremotos aqui no Brasil? Não. Não. Nós temos pequenos terremotos, mas que a gente nem sente. Nós já tivemos um terremoto em Minas Gerais que matou uma pessoa. Mas foi porque uma parede, uma casa muito simples, de estrutura muito fraca, a terra tremeu um pouquinho, a parede caiu em cima e matou o homem. Eita. Nossa, que azar. Né? Bastante azar mesmo, né? Porque, por exemplo, se nós Aí tivéssemos... complicou. Se dasse um terremoto aqui no Brasil, mataria muitas pessoas, porque nós não estamos preparados para isso. Nossa. É verdade. As nossas... A gente não tem aqui, terremoto aqui por causa que aqui vem chegando fraco. Ele vem de longe. Você não viu o tornado que passou lá em Santa Catarina? A destruição que fez? Destruiu casas em 150 cidades.
Teve cidades Ah, que, teve cidades que 80% das casas foram destelhadas e destruídas. Porque nós não somos acostumados com isso. Se você vai lá na Flórida, nos Estados Unidos, eles têm casas resistentes, feitas de madeira, que suporta mais vento do que concreto, né? Se você vai lá no Japão, eles constroem prédios com molas gigantescas debaixo, porque quando veio o terremoto, o prédio pode vibrar e ele não racha, né? Agora, aqui no Brasil, nós não temos isso. Então, quando acontece, raramente provoca muita destruição, porque nossas casas não é preparada para vento, não é preparada para neve. Se for lá na Suíça, lá na Rússia, os telhados da casa são assim, empinadinhos, ó, porque daí a neve escorre, igual nos pinheiros. Aqui os nossos telhados são retos. Se dá uma nevasca aqui, ó, cobre tudo de neve e desaba tudo em cima da nossa cabeça. Nós não temos, né? A gente não tem estrutura para isso. É por isso que você vê lá nas partes geladas, lá no Canadá, as casas são assim, ó, telhado bem em pé mesmo, parece uma cabana, porque daí a neve não segura no telhado e não faz peso. Até as árvores, né, os pinheiros já são adaptados para esse tipo de área. Então é isso, pessoal. Ó, se você observar aí, o Brasil está sobre uma bacia sedimentar, dobramentos recentes ou maciços antigos? Ele tá sobre tanto bacia Dobramentos sedimentar quanto recentes. dobramentos antigos. Maciços antigos. Exatamente. Ó, se você acompanhar aqui comigo, ó, você vai ver que os maciços antigos... O que eu fiz aqui? Ah, eu saí. Você tirou. Tirei. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu cliquei no lugar errado. Ai, ai, ai. Deixa eu ver lá. Eu cliquei no lugar errado. Aí, voltei. Então, olha só. Se você observar aqui na parte do Amazonas, né? Ali na parte do Amazonas, você consegue perceber... Ó, vou até anotar aqui, ó. Aqui. Opa, eu tô sem mouse. Aí é ruim de controlar. Nessa parte ali nós temos o Amazonas, que é a planície do Amazonas. O rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, trouxe o sedimento das montanhas e formou a grande planície do Amazonas. E aqui nessa parte aqui, ó, nós temos a grande planície do Pantanal, né? E observa bem, tanto lá no Amazonas como no Pantanal, no período das chuvas, alaga tudo a mata. Por quê? Todo mundo sabe que o Pantanal alaga, não sabe? Sim. Que no período que vem as chuvas, os fazendeiros têm que tirar o gado, senão o gado fica ilhado nas partes mais altas, aí fica sem comida. Né? É no período da cheia que o povo vai para pescar. Tem muita gente que é apaixonada em ir lá para o Pantanal pescar, acampar, né? Caçar, que não pode, mas tem gente que vai, né? Quem já não pulou no jacaré e já não pegou ele e amarrou? Você nunca fez isso, Maria Fernanda? Ô tio, eu jogo um joguinho chamado Red Dead, tá ligado? Aí eu fiz isso pego os ontem no cara, Red Dead. eu amarro os caras, aí eu prendo eles, coloco eles em cima Eu do meu nunca ia cavalo. fazer isso na minha vida. Aí eu vou no Pantanal, aí eu acho o jacaré me ataca, aí a pessoa cai da minha mão, aí eu vejo o jacaré comendo a pessoa viva. Eu pego, amarro o cara, eu dou 2 tiros nas 2 pernas dele e jogo ele no mar. Credo. Que Ah, isso é um eu jogo? também, mano. Eu também. Em cima desse bicho. Ó, André, bora jogar hoje? Ó, André, bora jogar online hoje? Nossa, Eu não fiquei em cima desse bicho, então melhor nem falar mais nada. Gente, tá gravando aí, falando de jogo aí, rapaz. Eu estou uma vergonha. Então tá, pessoal, vamos voltar para nossa aula aqui, porque quando fala em jogo, vocês ficam animados, hein? Meu Deus. Pô, não tem vergonha na cara. Eu deixo vocês falar um pouquinho só para vocês acordar. Aí vocês ficam animados, vocês vêm até para frente do computador. Tem gente que puxa o computador e fica assim, ó. Fica animado demais. Tio, Oi. eu só tô na cama aqui que eu tô com problema na coluna. O cara já tá muito velho, né, tio? Já tá idoso a criança já. Não é isso não, Iago. É porque ele, nessas férias, ele foi pra roça. Pai dele pôs ele pra trabalhar demais aí. Vem aqui fazer o que eu faço.
Não foi, Gustavo? Que você capinou, Ela fica o que você dia inteiro puxou jogando CSGO, lenha. quer ver? Gustavo fez Também já cerca. capinei. Também Gustavo... capinei. E não foi só lá, não, filho. Foi aqui também. Descarreguei 350 galões. Galão de água? É, o Gustavo É. trabalhou ralado nessa terra. Mentira! Não, é verdade. 50 quilos cada um, cala a boca. Então vamos lá, pessoal. Então, Tá continuando nervosa. aqui, só para a gente relembrar. A bacia do Rio Amazonas e a bacia do Rio e a bacia do Pantanal. Então, são terrenos novos, por quê? Porque foram sedimentos que desgastaram através de milhões de anos dos terrenos antigos e desceram para essas regiões mais baixas. E qual que é a importância das bacias sedimentares? Se lá tem sedimento, tem solo, não é rocha. É solo bom, terra boa, sem pedra. Automaticamente, os rios também transportam o material orgânico, que é os animais mortos, e também transporta os restos dos vegetais, das florestas, e vai depositando tudo lá. Então, solo arenoso, mais decomposição de florestas e animais, forma a parte orgânica. E quanto mais parte orgânica o solo tem, mais fofo e fértil ele é. Então, é muito procurado para agricultura, certo? Até aqui tá beleza? Eu vou continuar com o vídeo, então. Tá tranquilo. Deixa eu só... Tranquilo. Ok, deixa eu só sair daqui. Vamos continuar. A América Central tem sua parte istmica com a presença de cadeias montanhosas a oeste e planícies a leste. O que é parte istmica? Tio, não sei não. Sei não, tio. Sei não, Ó, acho que sim. imagina aí na cabeça de vocês o mapa da América toda. Quando você sai dos Estados Unidos e entra no México, até chegar na América do Sul, não tem uma parte mais fininha ali do continente? Ah, lá perto do... Uhum. Então, istmo é uma faixa de terra que liga duas porções maiores do continente. Certo? Então, é aquela parte de terra estreitinha ali onde está o Panamá, aonde está... E nós dividimos esse istmo em insular e peninsular. Insular são as ilhas, aquele monte de ilhas ali, ó, Cuba, Bahamas, né? São Domingo, Barbados, Barbudo, Porto Príncipe, né? Aquele monte de ilhas ali, a gente chama de América Insular. E a parte do continente, que é o istmo, a faixa de terra estreita, a gente chama de América Central Peninsular, certo? Então, istmico é o continente, insular é as ilhas. Na porção insular, que são as ilhas, as montanhas e planícies possuem menor extensão. Já a América do Norte tem como destaque as montanhas rochosas no oeste do Canadá e dos Estados Unidos, formadas pelo choque entre as placas tectônicas norte-americana e do Pacífico. A leste da região podem ser observados os montes Apalaches, que são planaltos de formação antiga. No centro da América do Norte, podemos ver as planícies, com destaque para a do Mississippi e Missouri. Na América do Sul, temos a oeste a Cordilheira dos Andes, de grande extensão e formada pelo choque entre as placas tectônicas sul-americana e de Nazca. Os planaltos a leste são antigos e modelados por diversos processos erosivos. Podemos destacar ainda as planícies de formação sedimentar, como é o caso da planície da Amazônia e da planície Platina. Com relação à hidrografia, o continente se destaca por rios densos e caudalosos que promovem a agricultura e o transporte fluvial, e por rios de planalto, que favorece a produção de energia elétrica. Então vamos lá, pessoal. Vocês viram as planícies e as montanhas. Então vamos lá. Bacias hidrográficas da América. Acompanha comigo aí. Distribuição hidrográfica no continente, relacionada com as formas de relevo. Principais bacias da América do Norte. O que é uma bacia hidrográfica? Vamos ver se alguém lembra. Bacia hidrográfica. É um lugar que eu não sei, que eu não lembro.
Antes de vocês me responder, deixa eu dar um aviso. Quando essa aula terminar, que eu acho que falta poucos minutos, aí vocês logam de novo no mesmo login, tá? Porque nós vamos ter mais... Aqui é 50 minutos. Hã? É 50 minutos aqui a aula. Aula não, a sala no Zoom, ele só avisa quando dá 40 minutos. Aí ele avisa que falta mais 10. É 40. Não, é só 40 no É caso. só 40. Entendeu? Ele avisa É com 40. 30, É 40. né? Gente, eu faço isso aqui todo dia, gente. Eu pego É? pra sala pra jogar. Mas lá fala que é só 40 minutos. Eu vou ser até 50. Tá. Então, daí, quando eu terminar essa aula, que ela vai fechar, e vocês logam de novo, que eu vou voltar com vocês, tá? Então, olha só, pessoal. Mississippi, Missouri. Coloca esses nomes na cabeça de vocês. Vocês vêem muito isso em filme. Naqueles filmes lá dos Estados Unidos, vocês escutam muito falar desses dois rios. Ah, eu vou... Inclusive, tem o estado do Mississippi, né? Nós vimos falar no Yukon, no Rio São Lourenço, no Rio Yukon, e na América do Sul, as duas bacias hidrográficas mais importantes é a Amazônica e a Platina. E o que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de pequenos rios que, devido ao relevo, corre para o mesmo lado, formando um rio maior. Entendeu? É um monte de rio pequenininho que vai pro mesmo lugar que forma um rio Exatamente. maior. Ó, Exatamente. Meio que uns corguinhos que vai